Senhor presidente, secretário, vereadores, vereadoras, o que estão nos assistindo pela internet, eu gostaria de compartilhar uma reclamação que recebi de uma moradora de Poços de Caldas sobre o DEMAI. A mesma foi até o departamento para tirar dúvidas sobre a última leitura de água, que veio muito acima da média. E ela tentou regularizar essa situação, porém não conseguiu o atendimento, pois foi exigido que ela levasse o carnê do IPTU. Ela é a proprietária da casa, a conta de água está no nome dela, ela trouxe aqui para mim ver o nome dela, e eu não sei se isso daí é um procedimento que tem sido usado ali, porque realmente eu não vejo a ligação entre regulamentar uma conta de água com IPTU, mesmo porque ela é a proprietária da casa. Então, eu achei que essa solicitação, não sei se hoje faz parte desse procedimento, mas eu não vejo a ligação entre conta de água com IPTU. Então, eu estou aqui colocando, porque ela me procurou, aliás, ela tinha vindo, primeiramente, procurar, segundo ela me falou, que ela queria conversar com o vereador Tiago, mas como ele não estava na casa ainda, e ela veio até com o IPTU para poder ir lá, então ela me procurou, né, e eu falei para ela, então me dá um retorno para ver se realmente agora com o IPTU, se você consegue o atendimento. Eu não sei até onde isso é verdade, senhor presidente, mas eu acho que, se for verdade dessa forma, tem que ser revisto esse procedimento, porque eu não vejo essa ligação. Mas eu não estou aqui afirmando que é dessa forma. Eu estou contando o depoimento da pessoa que me procurou, né? A outra coisa que eu gostaria de falar é parabenizar a COA, que é o Centro de Orientação de Autismo, pois recebi um ofício informando o início dos atendimentos no Centro Catequético da Paróquia São Sebastião, na Vila Cruz. Então, eu desejo, né, que seja próximo esse atendimento. E lembrando, né, que muitas vezes a gente questiona alguns procedimentos pós-audiência, mas esse é um procedimento pós-audiência. Nós tivemos aqui nessa casa a audiência do autismo, sobre o autismo, e, na verdade, uma das pendências que era justamente que tivesse aqui um centro de atendimento. Então, estou dando um retorno dessa audiência, né? Eu sei que tem mais coisas que não depende também do Legislativo, depende de muitas coisas que foram encaminhadas, mas que a gente pode continuar cobrando as providências de todo o seu processo. E lembrando que logo agora, o dia 2 de abril, né, que foi aprovado a lei comemorativa do dia, né, do autismo, né? E então, para lembrar que dia 2, no próprio corpo da lei, fala a respeito dos monumentos da cidade ser iluminado com cor azul, né? E eu sei que o dia 2 é uma quarta-feira, mas se fica aqui, né, um apelo, né, que as pessoas, na terça-feira que antecede, né, o dia 2, que venham de azul, naquela semana, para que a gente possa estar sempre conscientizando a população que é algo que existe e que a gente precisa dar uma devida atenção. Uma outra coisa que me traz aqui é falar sobre a mensagem de 12 de 2014, que propõe a alteração da Lei 111 de 2010, desverticalização do DME. É muito preocupante, senhor presidente, vereadores, né? Nós tivemos aqui uma apresentação e depois eu tive o cuidado de estar dando uma olhada, e eu fico preocupado quando um corpo de uma lei, que entre incisos, entre parágrafos, entre artigos, são 91 pontos. E que desses 81 pontos. Desses 81 pontos, 62 tem uma nova redação.
Então isso me preocupou, porque praticamente está mudando, com uma proposta, praticamente ficou 19 sem ter uma notificação de nova redação. Então me preocupou isso daí, como vários itens aqui, né, que tem a preocupação, e um simples, que o próprio nome, né, porque quando a gente fala de patrimônio público, dá a impressão que a gente está falando só do DME em si como empresa, mas o próprio nome DME, no meu entendimento, é um patrimônio público. E quando se propõe aqui, até inclusive, mudar o nome, tirando a palavra DME, para mim, além de outras coisas que estão elencadas aqui, das quais eu não concordo, e isso, inclusive, numa entrevista, eu já tive a oportunidade de estar declarando que eu não votaria favorável a esse tipo de mudança, mas eu fiquei preocupado porque o próprio nome DME é um patrimônio da cidade. Então, fica aqui, né, a minha colocação, meu apelo em relação à ocupação de cargos, mudando para que não seja na experiência elétrica. Eu fico pensando, eu sou engenheiro e posso, porque eu administro a minha empresa, eu sou pastor, eu administro a minha igreja, mas nem por isso eu ocuparia um cargo, por exemplo, para administrar a Santa Casa, porque eu não entendo nada dos procedimentos médicos. Então, eu acho que tirar essas coisas, em que, na minha opinião, são coisas importantes para o bom funcionamento de uma empresa no setor elétrico, eu acho preocupante. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Johnei Eiras. Está presente na casa o senhor Nilton Junqueira, presidente do PSDB local. Seja bem-vindo. Senhor presidente, senhor secretário, senhoras e senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhor presidente. Senhor presidente, caros vereadores, ontem pela manhã fizemos uma habitual visita ao bairro Bortolã, mais precisamente no Rio das Antas, eu e a vereadora Regina, e constatamos lá o descaso que está sendo feito com aquele Rio das Antas, proveniente de alguma indústria que está fazendo seus descarregos de mercadorias ali dentro, o rio cheiroso, mal cheiroso, e água muito suja. Agora, vou falar com a vereadora Regina, ela sendo participadora agora, coordenadora da Câmara Técnicas do Meio Ambiente e Turismo das Bacias, que compete à nossa região, gostaria que você tomasse mais acordo, vereadora, e tomar uma resolução para aquilo ali, porque esse negócio já se arrasta faz tempo e até agora não teve solução. Então, contamos com a sua presença, com sua participação enquanto população. E também, o senhor presidente, ali perto do estádio ali, é uma vergonha o trabalho que foi feito ali na pintura daquelas valetas ali com caiação. Resolveram pintar a árvore, resolveram pintar mato, e fica um trabalho assim muito mal feito, digno de muitas críticas por aqueles usuários que passam por lá. E uma tristeza também, pegando um gancho com o pastor, sobre o DME. O DME esse ano completa 50 anos, aliás, 60 anos. Ele foi fundado em 1954 por então Dr. Pedro Afonso Junqueira, que foi um verdadeiro ícone na nossa elétrica de Poços de Caldas. Então, como vereador, sou cobrado, acredito que todos vocês, vereadores, são cobrados, tendo que responder as perguntas cabeciosas que nos fazem quanto ao destino do DME, que por hora está em evidência. Mas nós temos que defender o DME e vamos ver como vai funcionar, porque seremos um conselho consultivo, porque
Ou seja, no seu artigo, ele fala que vai dar 90 dias para participar a gente do que houver as suas resoluções tomadas. Ou seja, admissão de novos sócios ou parceiros públicos, privados, aprovados em assembleias da PC Participação. Sendo que a Lei Complementar 111, no seu parágrafo 5º do artigo 2º, fala que dependerá da autorização legislativa de admissão de novos sócios, seja por abertura de capital, seja por buscar parceiros públicos ou privados. Mas é importante destacar que todos nós, vereadores, continuaremos a fiscalizar as empresas do DME, mas agora, sem o auxílio do Tribunal de Contas, que foi retirado da proposta, conforme no artigo 26, do DME Participações, no artigo 43 do DME Distribuição e do artigo 61 do DME Energéticas, que diz no seu texto: compete à Câmara exercer a fiscalização da DME Participação, DME Distribuição e DME Energética, objetivo das empresas de suas coligadas ou subsidiárias, e o descumprimento de diretrizes estabelecidas na legislação e regulamentação em vigor. Como pode acontecer isso? Se nós já tivemos aqui, afinal, que o Poder Legislativo e o Poder Executivo já nos foi dito que era um só. E agora, como ficará? Então, precisamos estar bem certo das nossas decisões, daquilo que vier para nós aqui, para podermos tomar um rumo certo e lutar pelo nosso DME, que é a nossa célula máter da eletricidade do nosso município. Muito obrigado. Obrigado, vereador Jonei. Com a palavra, o vereador Antônio Carlos. Senhor presidente, nobres colegas, senhoras e senhores, gostaria inicialmente também de falar, e vou aqui dar o nome da empresa Danone. Danone, falar bem alto e bom som, Danone voltando a incomodar, a trazer transtornos, mau cheiro, poluição na região do Bortolã e da região oeste. Na legislatura passada fizemos aqui uma audiência pública e através dessa audiência pública a Danone se mexeu. E no dia da audiência pública aqui eles não quiseram nem usar a palavra e nós fomos contundentes nas críticas da atuação dessa empresa com relação à falta de respeito com a população de Poços de Caldas na questão do meio ambiente. A denúncia, nobre vereador Jonei, da situação do Rio, eu fiz recentemente, mostrei fotos e mandei para o Departamento de Meio Ambiente. Nada me foi respondido. Nada, nada, nada. Senhora Ângela e sua equipe, eu fiquei na expectativa. Agora, hoje, nós vimos imagens que eu até gostaria de ter trazido aqui, não foi possível pela pressa e pela correria. Aves estão morrendo, flores, né? E o rio realmente chegou num ponto que é lamentável, além do mau cheiro que desde a semana passada vem causando um incômodo impressionante na população do Bortolã, Vila Tônia, ali na Vila Cruz, aquela região toda ali. É simplesmente desagradável uma cidade turística como a nossa. No ano passado, há quase um ano, nós tivemos todos lá na Danone. Aquela beleza, recebe a gente muito bem, mas é muito blá 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 e pouca solução. A Danone realmente é lamentável. Mas eu queria aqui cumprimentar a operação da Polícia Civil, que colocou atrás das grades bandidos perigosos que estavam assaltando, inclusive a residência da doutora Raulina, nosso amigo doutor Valdir ali no bairro do Sapo, e a doutora Maria Cecília Gomes Flora. Merece, né, vereador Paulo Eustáquio? Nosso reconhecimento, os nossos aplausos aqui. Paulo Eustáquio, que é sempre um vereador, como todos aí, atentos à segurança pública. Muito embora, né, vereador Tiago Cavelanha, falar em segurança pública aqui, às vezes, a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu fiz um comentário outro dia dizendo que nem bem o carnaval acabou e os ladrões estavam aí assaltando. Estavam mesmo, não sou eu que estou inventando. Duas unidades comerciais no Jardim Country Club e tudo mais. Queria também fazer, mais uma vez aqui, o apelo, senhor presidente. Libera, senhor presidente.
senhor prefeito, senhora secretária, os contemplados com lotes na Vila Matilde e no Esperança para iniciar suas construções. O povo está aí, vereador Flávio. Dá um jeito nisso para eles lá, dá dó de ver a situação dessas pessoas que não vêm procurar somente este vereador, não, e outros colegas também. O que está acontecendo, gente? Por que não vai em frente essa abertura, essa liberdade para as pessoas construírem? Que ONG é essa que vai ajudar em alguma coisa? O que vai ser feito? A gente precisa saber. E o nosso pedido de informações não foi respondido. E queria também falar da polêmica mensagem 012/2014. Na ocasião da desverticalização, foram intensas reuniões, inúmeros debates, que toda a Câmara participou, aqui, lá na Rua Amazonas, né? Tivemos audiências públicas aqui, com debates. Me lembro até, acho que o presidente aqui esteve aqui na Câmara, né, expressando a sua opinião, ele que é um vereador que já trabalhou aí no setor, é um profissional que já trabalhou no setor energético, né? E nós procuramos fazer o melhor, cada um dando as suas opiniões e valorizando o poder legislativo, que com essa mensagem aqui está sendo colocado à margem do processo. É um absurdo, um absurdo. O prefeito, com todo o respeito que merece, ele tomar uma decisão e comunicar à Câmara 90 dias depois. É isso, nós temos todos que posicionarmos contrariamente, independente de situação de oposição, vereador Zé Maria. É o direito do vereador, nós estamos aqui para representar o povo, para defender os interesses da nossa população. O DME é um patrimônio construído ao longo de 60 anos, e nós temos responsabilidade, conforme tivemos quando foi analisado o projeto de desverticalização. Muitas emendas foram apresentadas, foram discutidas com todos os vereadores, os 12 vereadores, naquela oportunidade. Várias e várias reuniões foram realizadas. Então, analisando assim, né, desde há uma semana já, tem mudança aqui que depende de lei, não pode ser dessa forma. Agora, a Câmara, nesse episódio lamentável, ela foi simplesmente desvalorizada, vereador Rogério. Desvalorizada. Comunicar em 90 dias? O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos representando quem? Nós estamos representando o povo de Poços de Caldas. Nós temos que ter o nosso direito de debater, de discutir. E nós conversamos aqui com o senhor João Deon, que durante muitos anos foi funcionário da Caixa Econômica Federal, mas com todo o respeito de energia elétrica, entende tanto quanto eu, quanto o senhor, quanto o Flávio, nada. Né? E nós também, na votação da Lei 111, procuramos oferecer a oportunidade que o departamento pudesse contar sempre com profissionais de reconhecida experiência no setor de geração de energia elétrica, que não é uma empresa simples e qualquer, um patrimônio do povo de Poços de Caldas que todos nós temos que defender e respeitar. Agora, para finalizar, vereador Paulo Eustáquio, sábado, 14 horas, estará em Poços de Caldas mais uma vez o excelentíssimo senhor governador Antônio Anastasia. Vem aqui, Termas Antônio Carlos, que certamente vai ser um novo tempo para o nosso turismo termal, turismo de saúde. E, se Deus quiser, ele irá assinar a ordem de serviço do projeto ProMG da estrada Poços-Palmeiral. É o que nós esperamos, que este sonho, vereadora Maria José e demais colegas, se torne realidade. Vereador Tiago Cavelanha, vereador Valdir, está lá o nosso representante, Carlos Melles, que é realmente um batalhador, assim como foi importante o trabalho do deputado Moscone e também a intervenção do excelentíssimo senhor prefeito, que nós temos que reconhecer e aplaudir. Tomara que sábado nós todos possamos comemorar esse grande momento aqui da ordem de serviço da estrada Poços-Palmeiral. Muito obrigado. Obrigado, vereador Antônio Carlos. Com a palavra o vereador Joaquim Alves.
Senhor presidente, novos colegas vereadores e vereadoras, pessoal que nos assiste pela internet. Eu quero pedir desculpa aqui para os novos colegas vereadores. Na hora que eu disse política suja, eu estava empolgado com a falta de limpeza nos bairros. Desculpa que eu não quis agredir ninguém, não, que isso não é do meu feitio. Peço desculpa, viu, que não quis nem vocês e ninguém, nenhum político de nossa cidade. Porque a gente fica preocupado, que já são 3 licitações que foram feitas e ainda nada. E a população, principalmente dos bairros mais carentes, nós todos aqui, vereadores, vamos nos bairros e ver a situação que está, as ruas sujas, lixos, essa empreiteira que faz a coleta do lixo, eles juntam o lixo no lugar, os cachorros vão, raça aqueles lixos, eles não pegam. Diversas de nós vereadores já fomos questionados sobre isso. Então, é triste você ver num bairro, numa cidade tão bonita como Poços de Caldas, que quase todo final de semana vem gente passear na casa dos parentes nos bairros e ver essa sujeira. Então, e sabemos também que a Secretaria de Serviços Públicos não tem pessoal que dá, que contenta o trabalho, porque são poucas pessoas. Inclusive, esses dias eu estive conversando com o Zequinha, e umas pessoas boas que trabalhavam, era contratada e teve que sair vencimento dos contratos. Então, não quis agredir de ninguém, não, longe de mim de fazer isso com vocês. E também tenho que agradecer aqui a Secretaria de Obras, pelas recuperação de algumas ruas, se estão sujas, mas pelo menos o asfalto está sendo bem cuidado. Estivemos semana na Zona Leste, já foi feito na Zona Sul também, a operação tapa-buraco. Só que é uma operação até que a gente está gostando, porque é um asfalto melhor, condições melhor, como era feito antes. O asfalto fixa mais na superfície e está ficando bom a operação. Claro que tem que fazer muitas coisas, ainda tem muitos borrachudos nas ruas para poder tirar, aqui lá, conversando com o encarregado da operação tapa-buraco, falou que está para vir uma máquina para tirar aqui lá para poder fazer o asfalto certinho nesse local, principalmente onde que a circular para, se cria esse borrachudo que eles falam, né? Então, a gente tem que também que enaltecer o trabalho da Secretaria de Obras e pelo pessoal da Operação Tapa-Buraco. E também, o Tiago foi diretor do DEMAI, sabe das obras que tinha que ser feito eu acho que tem o dedo dele também, lá na região da Zona Leste. Falta de água constante, principalmente nos predinhos lá do Minha Casa Minha Vida, e como aumentou muito as casas lá, estava faltando muita água. E já no governo do Luiz, logo nos primeiros dias de seu mandato, ele esteve lá, estivemos lá, estava eu, o professor Cáustico, o pessoal Paulo Eustáquio, e aquele senhor que estava de primeiro aqui no DEMAI, elencou os problemas que tinha na região e o que tinha que ser feito para fazer, e eles estão fazendo. E está ficando um serviço muito bem feito, ligando uma ligação de água numa caixa para poder dar mais vazão, o senhor que entende bem disso. Então, a gente tem que agradecer também o DEMAI pelas obras que estão sendo feitas na Zona Leste. E ontem nós estivemos no gabinete do prefeito, né, discutimos muito o processado DME. E o prefeito hoje falou que até hoje à tarde ia tomar uma decisão. E tomou a decisão correta de retirar o processado para nova avaliação, ou inclusive para poder ouvir mais a Câmara, não sei. Então, eu fiquei sabendo agora à tarde que ele retirou. Então, nós temos que agradecer ele também, porque realmente é uma polêmica muito grande. A gente está sofrendo na pele isso aí, nas ruas, pessoas chegando, você não vai votar a favor de venda do DME, não. Então, vamos ver o que vai acontecer. Tenho certeza que o que será bom para Poços de Caldas será feito. E a gente aqui, vereador, como disse todos os vereadores, que nós estamos aqui de olho, não vamos deixar que aconteça alguma coisa de mal para o DME e nem para a população de Poços de Caldas. Obrigado. Obrigado, vereador Joaquim Alves. Com a palavra, vereador Tiago Cabelanho. Senhor presidente, nobres colegas, vereadores, demais presentes na casa, presidente do PSDB, pessoas que nos assistem pela internet. Vou tentar ser breve nos meus assuntos aqui, porque hoje são vários. Primeiro, gostaria de registrar aqui, oficialmente, senhor secretário, na ata de que eu não tinha conhecimento prévio da matéria publicada hoje no jornal da cidade. Sei que essa matéria
Jornal de Poços, perdão, obrigado pela correção, do Jornal de Poços, que trata do assunto sobre as escrituras novamente. Eu já me pronunciei dizendo que não ia mais tocar nesse assunto, então registro aqui oficialmente que eu não tinha conhecimento prévio, não fui consultado e não comunguei com esta publicação. Segundo ponto também que merece esclarecimento é uma coisa que talvez esteja ou foi mal entendida ou está sendo mal usada por línguas venenosas na região sul da nossa cidade, transformando aquele pedido de informações que eu fiz sobre a área de estacionamento dos shows ali na Zona Sul, como se eu estivesse sendo contra a escola CAIC ou contra as crianças do CAIC. De forma nenhuma. Eu espero que esse serviço continue sendo prestado, que a escola continue explorando esse espaço, mas com clareza, com prestação de contas, com o decreto devidamente publicado do seu Executivo Municipal. A minha intenção não foi jamais atacar ou criticar ou expor a figura da diretora, mas, muito pelo contrário, de protegê-la e de mostrar que o serviço público, às vezes, precisa de certas regras até para que a gente tenha tranquilidade naquilo que a gente está fazendo. Eu tenho absoluta certeza que a intenção, não só da atual diretora, mas da diretora passada, é a melhor, e sempre será a melhor possível. Terceiro ponto, vereador Joaquim, eu aceito as desculpas aí, acho que era até desnecessário o seu pronunciamento nesse sentido, muito obrigado, porém o que está atrasando esse processo, como o senhor já disse, um longo processo, impedindo que ele se concretize, não é essa casa. O processo é que vem aí se desenrolando de uma forma confusa, aliás, se enrolando, né, e não desenrolando de uma forma confusa, que desperta dúvidas. Não vou dizer suspeitas, porque ainda é cedo para afirmarmos isso, mas dúvidas. É um processo de mais de 100 milhões de reais, é um processo caro, que precisa e merece toda a atenção dos 15 vereadores dessa casa. Vereador Antônio Carlos, eu também eu não poderia deixar de me manifestar, já que fomos indiretamente citados numa carta aqui publicada pelo comandante da Polícia Militar, como nota de esclarecimento. Comandante, o senhor diz aqui que as matérias necessitam de esclarecimento. Não, o que nós necessitamos hoje não é esclarecimento, não, nós necessitamos de ação. O senhor me perdoa se nós aí, de alguma forma, expusemos a corporação da Polícia Militar, não foi essa a minha intenção, porque eu respeito absurdamente a Polícia Militar, mas quem vem aqui e usa essa tribuna não é o vereador Tiago, não, é um representante do povo. Eu venho aqui replicar o que eu escuto nas ruas. Eu venho aqui repassar o que eu sou cobrado pela população. Eu jamais iria inventar uma situação crítica como essa para agredir ou criticar gratuitamente uma corporação que eu respeito, que eu cresci aprendendo a respeitar. Quem me dera poder vir aqui nessa tribuna e falar exatamente o contrário. Que bom que a criminalidade caiu, que bom que os bandidos foram presos, que bom que isso aconteceu, mas infelizmente não. Você sai na rua e você é parado diariamente por pessoas que te cobram alguma iniciativa, algum posicionamento com relação a isso. Então, senhor comandante, eu me desculpo aqui em um sentido na sua fala aqui, na sua escrita, aliás. Eu fui covarde com Poços, eu fui errado com Poços quando a comparei com Passos. Realmente, é uma covardia nós compararmos aí uma cidade com os menores índices de criminalidade de Minas, aliás, que tinha um dos menores índices de criminalidade de Minas como Poços, com uma cidade que sempre ostentou os maiores índices de criminalidade. Então, realmente foi uma comparação infeliz. Poços não pode ser comparada com outra cidade do entorno. Poços tem que ser comparado com a própria Poços de Caldas. E aí que a coisa piora. Porque se nós formos comparar Poços de hoje com a Poços de 10 anos atrás, fica fácil do senhor entender o porquê que eu estou ocupando essa tribuna para falar de segurança pública. Eu peço desculpas para a minha cidade de tê-la comparado com Passos. Poços realmente se autorreferencia nesse aspecto. Poços só merece ser comparado com Poços. E quando nós fazemos esse estudo, aí sim nós somos obrigados a dar razão para quem fala hoje da criminalidade no nosso município. Ou será que
ele vive outra realidade? Ou será que essa reclamação não chega até o alto comando da polícia? Eu vou trazer aqui um trecho rápido do professor Eliaser Rodella, que diz o seguinte: a Constituição Federal de 1988 traz no artigo 144 que a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Sendo importante frisar que não se trata de policiamento, mas de segurança, já que a Constituição não traz que o policiamento é dever do Estado, mas que a segurança é dever do Estado. Dessa feita, segurança e policiamento não são a mesma coisa. Segurança é um gênero do qual o policiamento é uma das espécies. Nesse sentido, iluminação pública, ações de fiscalização de toda natureza e controle do espaço público, poda de mato, terreno baldio, entre outros, versam sobre segurança, sendo essas ações um dever do governo municipal para com o cidadão. Então, comandante, não se preocupe que quando a gente vem aqui se manifestar sobre a segurança, não é exclusivamente a corporação da Polícia Militar que nós estamos criticando. Nós estamos criticando aí uma série de outras ações, uma série de outros órgãos públicos que também são fundamentais na garantia da segurança do nosso município. Não é só o senhor que está aí deixando a desejar na nossa cidade. Meu tempo está estourando, mas eu não poderia deixar de manifestar sobre o DMS, presidente. Peço só mais um segundo. Quando, da apresentação do nobre colega João Deon aqui, eu me lembrei de uma pessoa, até sua amiga já falecida, o Reginaldo Alvise, de que nós votamos nessa casa, que é desverticalização, e que nós aprovamos 50% de repasse da holding para a prefeitura. Ele me esperou na porta da minha casa para brigar comigo, senhor presidente, e foi um ferrenho defensor ali de que isso não deveria ter sido aprovado. Eu fico só imaginando hoje como é que ele, esteja onde ele estiver, deve estar se sentindo quando a prefeitura propõe um repasse de 100% e não mais de 50%. Não estamos aí abrindo as portas do cofre, nós estamos arrancando a porta do cofre e deixando isso, o nosso patrimônio, nas mãos aí de uma simples canetada. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Tiago. Com a palavra, o vereador Rogério de Souza Andrade. Senhor presidente, nobres colegas, o DME já foi uma briga lá atrás, discutimos, vai ser uma discussão eterna, porque tem várias visões sobre isso, então tem muitas coisas que concordam, coisas que discordam. Nós tivemos altas discussões aqui, emendas, e uma coisa que a gente tem que pensar muito, eu vejo que não é só o DME, todas as empresas públicas vai passar por um problema sério. Você tem um mercado no Brasil de crescimento e as empresas públicas presas em leis antigas, então você tem que mudar isso. Eu acho que tem que ter uma reforma política e administrativa no Brasil inteiro. Você tem que ter uma mudança, não é só aqui no município, eu acho que é no país. Tem que ter uma reforma política administrativa urgente nesse país, porque senão a gente vai ficar com leis antigas e o mercado crescendo, leis novas de mercado e a gente participando disso. Então eu acho que nós vamos ficar discutindo em cima de leis antigas. Eu espero que algum dirigente, algum governante chegue e fala: vou propor uma reforma político-administrativa nesse país, urgente. Eu acho que é uma coisa que precisa. Nós estamos aqui, todos os nossos questionamentos são pelas leis antigas que estão aqui paradas e nós precisamos mudar. Eu acho que precisa ter uma reforma geral nesse país. Eu queria falar sobre o carnaval ainda. Eu perguntei para a CIA, sindicatos de hotéis, o que eles acharam do carnaval. Todo mundo gostou. Eu também gostei, eu achei que o carnaval foi muito bom. Eu acho que nós temos que continuar nesse ritmo. Eu acho que Poços de Caldas pode descobrir o nicho dele de turismo, mas só que uma coisa que me preocupa, esse fim de semana eu moro na Rua do Recanto Japonês, e eu ali na porta vendo umas coisas, o que me pararam é perguntar onde fica o Cristo Redentor, como faz ir para o Cristo, como faz para a Pedra Balão, e realmente Poços de Caldas não tem placa de sinalização. Você não sabe, você entra em Poços de Caldas, eu fiz isso
eu tive em Ribeirão Preto essa semana, voltando, eu vou ver como que eu me sinto um turista chegando em Poços de Caldas. Eu ia para outra cidade, porque eu não sabia como que eu entrava em Poços de Caldas. Sabe, você chega ali no marco, tem um painel Poços de Caldas e acabou. Você não sabe se você vai para a direita, para a esquerda. Agora, propaganda do hotel tem, a propaganda do hotel, mas Poços de Caldas não tem. Você não sabe para onde você vai. Se você chega ali, você vai para o contorno, ou você vai para o lado de cá, você não sabe como que é. Aí você entra pela Avenida Bortolã ali, você vai para Bortolã, vamos entrando ali. A cidade está suja, está tudo mal cuidado. Eu não sei como que é. Então, como que você pode receber um pessoal, os turistas, uma cidade cheia de mato em volta, tudo, não tem uma coisa decente. Aí você chega no Bortolã, está ali, de repente você entra num cheiro da Danone, eu sei lá se é Danone, mas o cheiro é horrível. Aquilo ali é uma coisa que você espanta o turista, você espanta o turista. E você vem entrando na cidade, e você chega no rio, na hora que você entra na João Pinheiro, olha a margem do rio ali, tudo cheio de mato, tudo. E aí, como que faz? E o turista chegando em Poços de Caldas, e ele não sabe para onde ele vai, porque ele olha para a placa, não tem placa nenhuma. Então, se a gente quer fazer um turismo, se a gente quer fazer alguma coisa, está na hora de profissionalizar isso. Você tem que ter gente profissional para isso, encarar como turismo. Isso não é erro dessa administração, é erro nos últimos 20 anos de turismo de Poços de Caldas. Eu nasci no meio do turismo, cresci, graças ao turismo eu sou o que eu sou hoje, mas não podemos continuar do jeito que está. Nós estamos em 1800, 1600, reformando as termas, que maravilha as termas. Como que você chega nas termas? O turista não sabe chegar nas termas. E não tem placa nenhuma, você não sabe. Tem uma placa antiga que foi colocada, senão, acho que pelo José Aurélio, e está aí até hoje. Ninguém tem. Então, eu acho que Poços de Caldas tem que pensar no que ele quer. Então, quando você está pensando em turismo, você tem que preparar a cidade para receber o turista, ser bem preparada, as ruas asfaltadas, as ruas arrumadas, limpa, bonita. Você tem que ter as placas de sinalização. Como que você vai na Fonte dos Amores? Se você subir aqui, é coisa prática. Qual que é a rua principal de Poços de Caldas que o turista vem? Praça Pedro Sanches. Ele olha para o Cristo, vai subir para o Cristo. Ele sobe a rua Minas Gerais. Ele dá de contra onde? Na Santa Casa. E dali, para onde ele vai? Para subir o Cristo é contramão para cá, ele vira para cá, aí ele tem que subir ali, virar aqui, e não tem placa nenhuma. E aí ele chega, corta Assis Figueiredo, vai na Rio Grande do Sul, tem que subir de novo, aí tem um escadão, ele tem que entrar e subir na Rio de Janeiro. O que é isso, gente? Tem que ter placa, tem que ter sinalização. Então, o turista se sente perdido em Poços de Caldas. Aí, o que a gente faz? Traz o turista para cá como? E a nossa indústria, a maior indústria que nós temos, que Deus deu natural para a gente, é o turismo. Está aqui, está pronta, cidade maravilhosa. O que nós estamos estragando? Nós, os moradores, nós, os políticos, nós, os administradores, estamos estragando a única indústria que nós temos. Natural, que é fácil, está aí de vender. Agora, precisa ver. Hoje, o turista vem aqui de ônibus? Vem, mas vem muito de carro. Pega o movimento dessa estrada de Poços de Caldas para cá no fim de semana. Hoje, está fácil de viajar de carro. Você vem para cá e não tem propaganda, você não tem nada, você não sabe como chegar, você não sabe como vir. Então, eu acho que está na hora de a gente começar a ter um carnaval, ter uma Semana Santa, ter um festuário, tudo maravilhoso, mas cadê as nossas placas de sinalizações, cadê os nossos eventos disso? Agora, você vai, a Casa da Cultura não tem nada contra a Casa de Cultura, a Casa de Cultura tem placa chegando na Casa de Cultura. Será porque a Casa de Cultura tem um diretor ou uma diretora que vai e exige que é feito? Se for isso, então está na hora do diretor de turismo de Poços de Caldas exigir que seja feito também, porque ele é o diretor dos nossos turismos, então o diretor tem que exigir que seja feitas as placas. Porque, sabe, é uma coisa que eu vejo, você vai no Jardim dos Estados, tem placa da Casa de Cultura para todo lado, ótimo, excelente, tem que ter feito. Por quê? Porque provavelmente a diretora de lá foi e pediu a placa, ou ela fez as placas, não sei. De repente pode ser que ela não conseguiu, também ela foi lá e pagou e fez as placas. Agora, por que o nosso turismo não faz isso também? Eu acho que temos que fazer isso. Nossos turismos, quanto faz? Faz 20 anos que ninguém faz placa nenhuma aqui em Poços de Caldas, que não tem nada, não tem sinalização, não tem nada. O Cristo está lá em cima,
Você olha para o Cristo, como você chega lá? Fonte dos Amores. Como você chega na Fonte dos Amores? É só quem conhece a Fonte dos Amores, porque você não consegue chegar. Para chegar ali é uma confusão de rua que você não consegue chegar. Aí você vai no Country Club, como que você sai da João Pinheiro para entrar no Country Club? Tem placa? Não tem. O Véu das Noivas, você não tem placa. Cascata das Antas, você não tem placa. E aí? Como que faz? Então, está na hora de a gente começar a tomar uma atitude. Eu acho que está na hora de investir no turismo. Tá? Muito obrigado. Acho que na próxima vez a gente fala de novo de turismo. Obrigado. Obrigado, vereador Rogério Andrade. Com a palavra o vereador Marcos Sansão. Senhor presidente, hoje não tem secretário, nobres colegas vereadores, senhor Nilton Junqueira, presidente do PSDB, senhoras e senhores. Senhor presidente, eu venho novamente aqui na tribuna. Eu queria parabenizar os servidores da casa pela sessão de homenagem à mulher trabalhadora da semana passada. Foi uma sessão muito bonita, foi muito comentada pela cidade, todas as homenageadas gostaram bastante e foi muito comentado, e muita gente veio a mim parabenizando todas as homenageadas, né, dizendo que todos os vereadores escolheram muito bem as homenageadas. Isso aí é muito gratificante, uma homenagem da população para o vereador. Isso dá até e a gente olhando as homenageadas, dá até um pinguinho de inveja quando a gente vê algumas assim, fala, nossa, por que eu não escolhi essa? Por que eu não escolhi? Mas acho que todas foram bem escolhidas. Senhor presidente, queria falar também sobre a Avenida João Pinheiro. A Avenida João Pinheiro ela é uma pista de corrida e está cada vez mais perigosa. Antes tinha os horários tradicionais em que os carros andavam em alta velocidade, que eram os horários mais de fim da tarde, horário de entrada da faculdade. Agora tem todo horário do almoço, a parte da manhã, a parte da tarde, todos os horários. A Avenida João Pinheiro é uma pista de corrida, é muito perigoso, aquela terceira via é perigosíssima e os carros passam em velocidade assim altíssimas. Eu vejo assim carros passando mais de 100 por hora em local muito próximo ao centro. Então deveria ser tomado alguma providência para que esses carros diminuíssem a velocidade. A colocação de radares, eu acho que é um meio mais adequado para que se diminua a velocidade desses carros na avenida. Outra coisa que vieram muito me questionar, é sobre a pintura do meio-fio da Avenida Mansur Frei e Avenida João Pinheiro. Aí no primeiro momento eu achei que fosse a prefeitura, pois em saber foi o DENIT. A pintura do meio-fio foi motivo de piada durante a semana. Onde se pinta o meio-fio, vamos falar no máximo de 50 centímetros, eles pintaram mais de 1 metro. Eles pintaram um mato dentro do canteiro, pintaram placa de sinalização, pintaram a sarjeta, pintaram a pista. Então ficou uma coisa assim, parece que foi derramando tinta assim ao longo da avenida e virou motivo de piada. Isso aí fere até a administração, porque muitos turistas vieram falar como que a prefeitura pinta o meio-fio dessa maneira. E não foi o DENIT que fez essa pintura. Senhor presidente, também venho aqui falar sobre a alteração da Lei Complementar 111. Eu acho muito interessante, eu acho que é prudente, como o vereador que me antecedeu disse, tem que ter a renovação das leis, a gente não pode ficar baseado em leis antigas, mas também a gente tem que ver o que vai ser modificado. Teve algumas coisas que eu achei assim, muito curioso. Aqui a admissão de novos sócios ou de parcerias público-privadas deverá ser aprovada pela Assembleia Geral da PC Participações e comunicado ao Poder Legislativo em até 90 dias. Isso já foi falado, mas comunicada à Câmara após 90 dias, isso aí tira completamente o nosso trabalho. Só depois de feito, depois de pronto, aí 90 dias que vai comunicar à Câmara, isso aí tira a nossa atribuição totalmente. Então, uma coisa para ser revista. Outra coisa, no artigo 7, ficam autorizadas a PC Participações e a DME associarem-se
com ou sem aporte de recursos, para constituição de consórcios empresariais ou participação em sociedades, com ou sem poder de controle, para exercício de atividades previstas nos correspondentes objetos sociais, observadas as disposições legais e aplicáveis, mediante autorização da Assembleia Geral das respectivas empresas e comunicação expressa ao Poder Legislativo até 90 dias. Cabe na mesma situação, você faz uma parceria, você faz a entrada de um novo sócio sem aporte financeiro e depois é comunicado a gente após 90 dias. Isso aí eu acho que não é a modernização da lei, isso aí eu acho muito complicado. A PC Participações tem como objeto social gerir e executar a política energética do município de Poços de Caldas, dentro de suas competências, bem como explorar atividades relacionadas ao setor de telecomunicações, infraestrutura, saneamento, inclusive mediante prestação de serviços, direta e indiretamente, a serem definidos em seu estatuto, observadas regulamentações aplicáveis. Celebrar convênios com organizações público-privadas com fins estritamente sociais, culturais, desportivos, ambientais. Também não define muito, não define quais são essas entidades, como vão ser esses contratos. Depois, só comunicam a gente após os 90 dias. Foi uma coisa que me questionaram bastante, a questão dos diretores, que nessa modificação entra mais 2 diretores. E também, tirando as atribuições desses diretores, que eram 5 anos de experiência no setor elétrico. Eles precisando apenas ter um nível superior completo. Na época, os diretores, eles iam receber o valor de um salário de um secretário. Mas você não consegue uma pessoa com tal competência, com todas essas atribuições, ganhando esse salário, que o mercado paga mais. Aí subiu-se o salário desses diretores para conseguir essas pessoas com competência. Hoje, tira as competências, mas o salário continua alto. Então, uma coisa também para ser revista. Sobre os diretores interinos, estamos há 2 anos só com diretores interinos. O último diretor mesmo, com todas as atribuições, foi o Jaconias Aguiar. Depois, a Salma, o Álvaro, o Deon, são todos diretores interinos. A gente está há 2 anos sem um diretor, mesmo com todas as atribuições que são pedidas. E dentro do DME, tem pessoas capacitadas com todas as atribuições que são pedidas. Nós temos dentro do próprio DME, poderiam ser usadas e colocadas nesse lugar. Por último, senhor presidente, é uma denúncia que foi feita dos servidores do DME, que quando eles viram essa alteração de lei, eles ficaram preocupados, quiseram discutir e eles tentaram se reunir para conversar, para debater sobre isso, e eles foram impedidos. O presidente não deixou que eles se reunissem, proibiu que eles se reunissem dentro do departamento ou que viessem à Câmara para conversar com os vereadores. Era só, obrigado. Marcos Sansão, com a palavra, vereador Mar José. Senhor presidente, senhor secretário, senhores vereadores, vereadora, senhores presentes, caro presidente do PSDB Poços de Caldas, aos demais presentes, a quem nos assiste pela internet. Primeiramente, eu quero fazer um alerta aqui, que realmente nós tiramos a nossa convocação de número 146, a secretária, e um dos casos que o pessoal, alguns vereadores levantaram, era por conta dos servidores que compunham, essas comissões de avaliação. E, olhando o regimento interno, no artigo 2º, quando fala do nosso poder legislativo, e fala nas funções legislativas, de
assessoramento, me desculpem, e a função de fiscalização está bem claro no parágrafo 3º do artigo 2º. A função de fiscalização e controle é de caráter político-administrativo e se exerce apenas sobre prefeito, secretários municipais, vereadores, dirigentes de autarquias, claro, aí depois seria acrescentar, e ainda sobre servidores ocupantes de cargos comissionados e ou funções de confiança. Então, nós não estamos fora da lei e não estamos fazendo nenhum terrorismo. Nós estamos dentro da lei que nos permite para fiscalizar realmente pessoas que ocupem e estejam nesse cargo, para nós podermos realmente saber o que aconteceu. Eu estou na mesma situação, eu também fui procurada, porque dentro do DME eu tenho a honra de ter muitos ex-alunos de muitos anos, inclusive, lá, e alguns, por meio inbox da rede social, vieram, né, contatando, dizendo que estavam bastante apreensivos, que aquilo tudo, e o Joaquim, o vereador Joaquim, disse que o prefeito, muito sabiamente, retirou hoje, né, para que não houvesse mais, mas é importante aqui nós destacarmos algumas coisas que vieram como modificações, porque lá em 2011 a Câmara já perdeu completamente, por meio da Lei Complementar 21, fazer qualquer referendo à mudança do Estatuto do DME. Então, aqui nós não temos mais esse poder. 2011. Não é isso? Acabou-se. Agora, o que a Câmara poderia, nós ficamos nesse meio. Parte compete à Câmara, parte sem a Câmara. O que compete à Câmara é fiscalizar, até sem o Tribunal de Contas. Sem tribunal nenhum, como se nós fôssemos. E como é que nós vamos fiscalizar uma DME energética, uma distribuidora, como é que nós vamos a uma participações? Não me perguntem, a não ser por meio do envio das coisas que tenham de vir aqui e que tem lá embaixo no artigo 65, quando couber, uma mudança com uma palavrinha, 2 palavrinhas, quando couber. Então, primeiro a gente precisa alertar, porque o vereador Rogério nos disse aqui que é o tempo, senhor, por favor. O vereador Rogério nos disse assim, nós estamos com leis antigas. Não, não estamos com leis antigas, não. A Lei 111 é de 2010. O estatuto que rege a Lei Complementar 111 é de 2010. Aliás, muito atual. Transformou uma autarquia numa empresa pública. Então, o que está sendo agora, né, colocado para nós é que é preocupante para os funcionários, para nós, vereadores representantes da sociedade de Poços Caldense, e não contra o DME, ou não contra o crescimento do DME, que isso é possível de ser feito, desde que realmente se complemente de uma forma um pouco mais sábia. Exemplo, aqui veio para nós uma mudança que participações, que querem colocar o nome de Poços de Caldas, né, deve poder atuar no setor de telecomunicações, saneamento, infraestrutura. Buscando pelo BNDES, infraestrutura é composto de energia elétrica, comunicações, transportes urbanos e saneamento. Então, tudo isso daqui, a distribuidora, a participações vai poder lotar. Tem transporte público, porque ele coloca aqui. E não é objeto social das empresas de forma alguma. Então, outras empresas terão de ser criadas dentro daquilo que era um órgão, era uma empresa, vamos dizer, melhor dizendo, totalmente voltado para a política energética, que é uma política altamente necessária e uma política de industrialização, de desenvolvimento acima de muitas outras. Porque ninguém vem para uma cidade, nenhuma empresa chega numa cidade sem antes questionar qual é a capacidade energética da cidade, qual é a capacidade de água dessa cidade. Porque mão de obra, depois, ela faz um monte de acordo com as universidades, com os IFETs, com tudo isso. Mas sem antes ter esses dois, ela realmente, para ela é muito confuso, e nós já vimos na nossa história, temos perdido a Volkswagen do Brasil exatamente por isso. E eu nem era vereadora. Mas vimos a perda porque nós não tínhamos parte de condição, não era de energia. Retirou-se aqui também, nós não podemos
opinar sobre novos sócios, nós temos de respeitar o sigilo, e todo negócio tem parte de sigilo, todo negócio tem. Inclusive, se nós dermos olhada, aí nós vamos ver que tem coisas nas nossas leis que nós, vereadores, temos de manter sigilo, quando necessário. Agora, nós não podemos, obviamente, quando houver, né, questão de acordos entre empresas, coligadas, fundações, novas subsidiárias, tudo isso, não dar essa informação à população de Poços de Caldas. Isso não pode acontecer. Porque o DME não é de nós vereadores, o DME não é de nenhum dos presidentes do DME, o DME não é da população de Poços de Caldas. Né? E é tão interessante que a gente vai estudando, que aparece de repente, lá no artigo 27, aparece um parágrafo novo, um parágrafo, o 16º parágrafo, aí, né, o 16, que é prestar serviços relacionados a atividades acessórias e atípicas. Eu não sei nem o que é atípico. Eu já perdi completamente, porque a gente vai estudando, vai vendo, vai estudando e vai vendo. Eles querem revogar, revoga-se lá no artigo 2º, no final desse processado, o inciso 3º do artigo 52, que não existe, porque o artigo 52 só tem 1 e 2. Não existe. Então, erros que nós precisamos rever, sim. Então, não é só a lei antiga, não, porque não há lei antiga aqui. Aqui há erros que comprometem, inclusive esse pedido de mudanças que tem vindo. E eu agora conclamo, sim, eu acho que nós não estamos na hora de terminar, está na hora de nós iniciarmos. E nós conclamamos a população, nós conclamamos os auditores, os contabilistas, a nossa classe jurídica, para que nos auxiliem a permitir que o nosso DME, referência nacional e internacional, seja mantido e mantenha o crescimento da nossa Poços de Caldas. Obrigada. Obrigado, vereadora Maria José. Com a palavra, a vereadora Regina Sioff. Senhor presidente, caros colegas vereadores, vereadora, presentes, Newton, presidente do PSDB, quem nos assiste pela internet, eu gostaria de me manifestar aqui inicialmente a respeito do que o Jonei fez aqui, a colocação que nós ontem estivemos, eu tenho certeza que outros vereadores também já tiveram a oportunidade de estar no local, em diversos pontos, né, do Rio das Antas, e eu gostaria de pedir inicialmente para o Celso mostrar algumas imagens que nós conseguimos lá, para os senhores verem as condições. É claro que nada melhor do que você estar no local para ver, né? A foto, ela fica um pouco complicada. Puder, por favor, a água preta primeiro, que foi o que nós vimos ontem, e foi uma descarga de esgoto da empresa Danone, segundo as informações que nos colocaram, que um de seus reservatórios ou contenções teve um problema e descarregou todo o seu esgoto no Rio das Antas. E um mau cheiro terrível, né? E a água, nessas condições que vocês podem ver, bastante poluída, escura, e realmente nos assustou bastante, né, Juninho? Nos assustou bastante de ver a irresponsabilidade disso. Fatos, erros acontecem, mas isso já está passando realmente dos limites. Nós vamos viver agora, dia 22, o Dia Mundial da Água. Né? O que será que nós temos para comemorar aqui em Poços de Caldas, vereador Rogério Andrade? O que nós temos para comemorar com a nossa represa Bortolã? Essa riqueza que nós temos, e aí numa situação horrível, horrível. Queria mostrar para vocês também agora a espuma, né, que há uns dias atrás, uns 2 meses atrás, uma espuma, vereador Paulo Tadeu, presidente, também de rejeitos, né? Vocês podem ver nas fotos, rejeitos sendo jogados no Rio das Antas. Então, providências urgentes têm que ser tomadas, né? Nós vamos encaminhar isso ao IGAM, ao SUPRAM, ao Comitê de Bacias Mogi Guaçu Pardo, a todos os órgãos competentes. O DMA
tem essas informações, mas o DNA tem uma estrutura extremamente tímida, é o que nós sempre colocamos aqui, né? Já está na hora de termos uma secretaria de meio ambiente com estrutura, com recursos humanos, para que possa realmente cuidar do nosso meio ambiente. É fundamental que isso aconteça. Eu acho um pilar importantíssimo que a administração pudesse estar se debruçando sobre a criação dessa secretaria e não ter um departamento totalmente tímido e sem condições de fazer aquilo que precisa fazer, que é cuidar do nosso meio ambiente. E tem também uma que você mostra, a do peixe, Celso, peixe morto. Vocês observem, né? Você observa os peixes. Ali está eu e o Jonei, né? Não, a outra do peixe. Peixes mortos, né? Ali no Rio das Antas. Então, gente, fica aqui meu apelo. Até já quero pedir aqui ao presidente da Comissão de Meio Ambiente, vereador Rogério Andrade, que a gente possa reunir, vereador, para que nós possamos, a Câmara Municipal, através da sua Comissão de Meio Ambiente, tomar as providências devidas em relação a essa questão. E comemorar, de alguma maneira, né, nós temos que lutar pelas nossas águas, lembrar a todos os senhores, dia 22, Dia Mundial, né, da Água. Só que, tristemente, eu acho que nós temos que caminhar muito em relação à qualidade das águas, e nós sabemos isso, nós que participamos aí da Comissão das Águas, o problemão que está lá no Bortolã, né, e precisa ser solucionado de alguma maneira. Outro ponto que eu gostaria aqui também de fazer uma colocação é em relação às inscrições para as creches. Qual é a situação que se cria? Uma grande expectativa. Eu tenho absoluta certeza que todos os senhores vereadores receberam inúmeras ligações, tenho certeza, pedindo, por favor, nos ajude a arrumar uma vaga na creche. Me ajuda, eu preciso trabalhar, sou arrimo de família. O que eu acho com essas, é a opinião minha. Quando você abre esse processo de inscrição, você cria uma expectativa de possibilidade de atendimento a essas crianças. E, na verdade, nós sabemos que das inscrições passadas, do ano passado, ficaram ainda 400 crianças de 0 a 3 anos sem atendimento. A partir do momento que se abre novas inscrições, você cria uma grande expectativa na população e não tem condições de atender essa demanda, e nós sabemos que não tem. Então, começa-se, corre atrás de vereadores, de pessoas que possam ter influência em auxiliar, e, na verdade, vocês sabem que nós não vamos poder auxiliar, porque nós não podemos passar à frente de outro que está na inscrição na frente, porque eu acho que isso não é justo, porque todos estão precisando. E ficamos numa situação difícil. Então, fica aqui o meu apelo, que não se abram novas inscrições enquanto não conseguir atender essa demanda enorme, né? Mais de 1.300, 1.400 crianças aí, necessitando de creche, senhor presidente, para que não crie essa expectativa na população e recaia sobre nós. Então, hoje eu recebi ligações, mas a senhora tem que ajudar, a senhora me ajudou, eu votei na senhora. É uma situação complexa, eu tenho certeza que todos os senhores aqui, e a vereadora também deve estar recebendo. Então, fica aqui essa minha colocação. E, por último, eu também aqui não vou me ater no projeto, no processado que foi encaminhado à Câmara, porque foi retirado. Então, eu acho que eu não tenho que me ater nisso mais. Essa discussão foi retirado, sabiamente retirado, porque eu até quero deixar uma posição minha aqui, senhor presidente, eu até nem sou contra o mérito do projeto. A questão de você ampliar o seu portfólio dentro de um padrão de criação de empresas, eu sinceramente não sou contra. Eu acho que nós podemos sim empreender, nós podemos sim crescer, nós podemos sim também participar de novos negócios. Eu não tenho uma mentalidade no sentido que teríamos que só participar da energia. Se nós temos uma estrutura que pode, por exemplo, fazer manutenção de rede, por que não fazer? Não é? E se temos uma estrutura que pode participar de comunicação, por que não fazer? Esse é muito claro para mim, é muito claro na minha cabeça. O que me assustou um pouco, e eu tenho certeza, presidente Paulo Tadeu, que independente do senhor ser do PT e o executivo ser do PT, eu acho que o senhor deve ter pensado e ponderado em relação à forma da participação da Câmara Municipal. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza, porque nós vivemos uma democracia, e no sentido da Câmara Municipal, aí eu falo em termos de conceito, de ética
E falo também da nossa responsabilidade como vereadores. A partir do momento que nós estamos aqui e nós fomos eleitos, nós não poderíamos, de forma alguma, não participar de processo tão importante como é o DME, né? Como é a DME Participações. Então, fica aqui meu posicionamento, jamais ficaria contra uma expansão que pudesse ser, nós sermos, participar de grandes empreendimentos, crescermos, né? De jeito nenhum. Mas o fato da Câmara Municipal ser alijada deste processo, isto é inconcebível, porque eu acho que existe, sim, independência de poderes, mas nós temos uma interdependência de responsabilidade com a população de Poços de Caldas. Então, fica aqui a minha colocação. Quero parabenizar o prefeito por ter retirado, não sei quais foram as análises que ele fez, mas eu acho que um homem, ele não tem que ter vergonha de dizer, não, realmente não vamos fazer de forma diferente. Quero parabenizar ao senhor presidente da Câmara, que eu tenho certeza, Paulo, eu tenho certeza que você deve ter participado e não deixado ficar essa mácula na tua gestão como presidente desta casa, né? Eu tenho certeza que você, com todo respeito, participou muito dessa decisão, porque, afinal de contas, você é o presidente que preside essa casa e que conduz essa casa. Então, meus parabéns aí pela retirada do processado. Muito obrigada. Vereador Paulo Tadeu. Senhor presidente, senhor secretário, vereadoras e vereadores, eu queria primeiro dizer que às vezes eu fico um pouco inquieto e às vezes perplexo com algumas reações. Se vem um projeto de lei para essa casa, e desse projeto de lei constam temas que nos desagradam, isso não significa desrespeito ao legislativo. Está aqui para ser discutido, está aqui para ser corrigido, está aqui para ser proposto. Desrespeito ao legislativo, professor Flávio, é governo que governa com lei delegada. E o nosso honrado e respeitado governador de Minas governa com lei delegada, sem a menor consideração com o poder legislativo. Lá pode. Vou dar um outro exemplo de Minas Gerais. A CEMIG é considerada uma das melhores empresas do mundo de eletricidade. Como é que funciona lá? Como é que funciona na CEMIG? Ela tem que, a cada sociedade, que a cada gesto, que a cada consórcio que ela participa, comunicar à Assembleia Legislativa, não, porque isso tira dela a característica essencial de ser empresa, que é a agilidade, que é a capacidade de tomar decisões em cima, no momento. Para isso é que existem os conselhos de administração, é para isso que essas pessoas são responsabilizadas quando fazem errado. A consulta à Câmara é na lei geral que organiza a nossa empresa. Por exemplo, a mim me parece que o estatuto tem que passar por aqui. Agora, as relações negociais são protegidas não por sigilo. Não por sigilo. Qualquer executivo lá, de gerentinho, sabe que há uma diferença entre sigilo e confidencialidade. Confidencialidade é um termo que se assina para que todos os entendimentos sejam feitos, sejam concluídos, e a partir daí eles vêm à luz, eles vêm à publicidade. Não se faz negócio com nenhuma empresa, e não só no setor elétrico, sem termo de confidencialidade. Porque as pessoas querem proteger os seus balanços, querem proteger os seus ativos, eles querem proteger as suas informações estratégicas. Então é impossível que nós possamos discutir uma sociedade no âmbito de um parlamento. A Caixa Econômica Federal é considerada uma das maiores e mais bem organizadas empresas
do mundo. Não consulta o Congresso. A estrutura dela foi aprovada pelo Congresso. Essa é a parte do respeito ao Legislativo. Eu vou dar mais um exemplo da CEMIG. Essa questão precisa ser gente com 5 anos de setor elétrico. Por que se não? Por que se não? Por que se não? O Djalma Bastos de Moraes, que é um dos maiores executivos do setor elétrico brasileiro, veio da área de comunicação. Ele é engenheiro de comunicação. Se prevalecesse essa ideia de experiência no setor elétrico, Djalma Bastos de Moraes não poderia ser presidente da CEMIG. Dos 11 dirigentes da CEMIG, apenas 5 são engenheiros eletricistas. Eu vou dar o nome de uma pessoa que já foi diretor de novos negócios da CEMIG. É um dos maiores executivos deste país, do PSDB. Já foi superintendente da Caixa aqui em Poços. Ele é diretor de gás hoje. Chama José Carlos de Matos. José Carlos de Matos, formado em letras. Essa questão, gente, está superada há muito tempo. O que se precisa são executivos capazes de compreender o mercado, da velocidade. Aí eu ouço que as pessoas estão dizendo assim, nós queremos defender o DME. Eu vou dizer para vocês qual é a razão das mudanças no DME, vereadora Regina, que mostrou uma compreensão muito clara desse processo. O DME era uma autarquia. Ele tinha uma excepcionalidade na lei. O DME não precisaria ter sido desverticalizado, não precisaria. A desverticalização do DME significou o quê? A fragilização do departamento. Porque de um lado ele passou a ter uma empresa de geração, de outro lado ele passou a ter uma empresa de distribuição. Na medida em que as concessões vão vencendo, aquele corpo que a autarquia tinha, foi reduzida. A hora que vencer a concessão da distribuição, nós vamos disputar com a CEMIG. E o valor da outorga da CEMIG pode ser 100, 200, 300 milhões, que ela toma a distribuição nossa. E alguém fala assim, mas por que ele vai dar 300 milhões? Porque 300 milhões dividido por 800 municípios dá. O que dá? Quando começar a vencer as nossas outorgas de geração, nós vamos perder a disputa em leilão. Nós não temos competência, capacidade, competência temos, não temos capacidade financeira para disputar com grandes empresas. Nós vamos perder essas concessões. Compreendam, vereadores e vereadoras, Zé Maria e Maria José, sempre muito atenta aos meus discursos, compreendam que na estrutura atual do DME, as perspectivas de médio prazo são muito ruins, porque nós não temos capacidade, massa crítica para disputar com as grandes empresas do setor. Então é preciso abrir o DME, vereadora Regina, para novas atividades, para novos negócios. É preciso dar agilidade para ele, e para isso nós precisamos ter um departamento, uma empresa afinada com as empresas que serão sócias, que participarão de consórcios. Imagina alguém fazer uma proposta, vereador Lical, de uma parceria público-privada para fazer telefonia e conectividade. Investe 2 milhões nesses estudos. E depois nós vamos passar isso aqui pela Câmara, a Câmara por alguma razão diz, não pode. Quem é que vai investir 2 milhões em estudos de telefonia e conectividade, sabendo que a gestão, Sansão, não está na mão dos executivos? Que a decisão final é da Câmara, que muito legitimamente tem as suas questões políticas que envolvem, as suas particularidades. Como é que eu, como empresário, vou fazer um estudo de conectividade de impostos, gastar 2 milhões, depois a Câmara não vai ter essa PPP? Eu não vou fazer o estudo. Então é preciso compreender essas mudanças nessa estratégia. Agora, o que está errado, vamos corrigir. Não vamos fechar os olhos para a discussão. Nós não podemos, Sansão, sair lá fora e dizer que essa lei permite que venda o DME sem aprovação da Câmara, porque não permite. O artigo 9º da lei 111 prevalece.
Está lá escrito, com todas as letras. A totalidade das ações representativas do capital social do DPME será de titularidade do município de Poços de Caldas. Então é uma desinformação ou é um equívoco falar que vai poder vender? Não pode. Eu encerro, senhoras e senhores, com uma questão que eu considero muito importante. Eu defendi que o departamento continuasse como autarquia, porque ele não podia ter sido dividido, fragilizou o DME. Hoje, ou ele toma rumo e se torna uma empresa efetivamente, ou ele não tem vida por muito tempo. Vereador Paulo Eustáquio. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, são vários temas, senhor presidente, que eu vou se manifestar hoje, apesar que eu não gosto muito. Mas, em primeiro lugar, eu gostaria de manifestar meu apoio, um batalhador no sentido represa Bortolã Danone, porque o ilustre vereador desta casa, Antônio Carlos Pereira, vem lutando há muito tempo referente à poluição. E hoje também fui convidado por algumas pessoas que eu dirigisse até aquele local, senhor presidente, senhores vereadores, para ver como se encontrava aquele rio das Antas. E aquilo me cortou o coração. Eu vi um passarinho, senhor presidente, biguá, tentando voar, mas não pôde, porque ele estava todo tomado de poluição, de óleo, sei lá. E aquilo me cortou o coração, e quem estava comigo, que quase eu chorei. Porque é uma vida que estava em jogo. E tentando, senhor presidente. Alguma coisa tem que ser feito referente da Danone. Porque quando é que tivemos a audiência pública, sequer a pessoa responsável pelo setor veio a esta casa. Desfez, inclusive, dessa casa. E quando nós fomos convidados, até então eu fiquei feliz, eles dizendo que ia tomar providência até dezembro e resolveria toda aquela situação referente à poluição. Mas, senhor presidente e senhores vereadores, demais presente, pessoal que nos assiste pela internet, eu gostaria de manifestar, eu fiz um questionamento, senhor presidente, referente ao semáforo lá da avenida, ali próximo Edmundo Cartillo, próximo ali, o IP, de onde eu faço parte, né, daquele bairro, e tem sido cobrado. Eu fiz um requerimento ao secretário de Defesa Social, e ele me respondeu, até, eu vou ler só um item, porque são vários questionamentos, mas uma resposta do item segundo, ele me respondeu assim: diante do crescimento dos bairros, cujo curso é realizado pela Avenida Beanuce e a Avenida Edmundo Cartillo, a solução buscada não está na recolocação do semáforo, correto? E sim na eliminação do fluxo convergente, ou seja, projeta-se uma obra de arte, projetar uma obra de arte. O que o nosso secretário quer fazer? Ele está dizendo assim, ele quer fazer ali um viaduto. Um viaduto. Olha, acho que ele está com utopia, deve estar sonhando, senhor presidente. É para que os fluxos não se encontrem, gerando maior segurança para todos os movimentos e principalmente para pedestre. Esse projeto está em fase de proposição ao DENIT, uma vez que se trata de um trocamento de logradouro público municipal com a rodovia federal. Até aí tudo bem. Mas eu acho, senhor presidente, que ele deve estar sonhando, correto? O que ele tem que fazer no momento, até agora não fez. Eu quero que ele espere essa situação dos ônibus no final de semana, que não toma providência. Nós temos lei que cumpre, mas ele não cumpre. A Guarda Municipal não toma providência, correto? E isso é setor da Guarda Municipal. E é muito triste nós sermos cobrados na rua referente a esse estacionamento de ônibus no final de semana. Mas o que me chama mais a atenção, senhor presidente, senhores vereadores, ele escreveu aqui, Luiz Carlos Lima, coronel PM. Ele esqueceu que ele já saiu da PM. Ele é coronel da reserva e hoje é secretário de Defesa Social. Eu respeito ele como secretário de Defesa Social. Não como coronel, como pessoa, secretário de Defesa Social. Ele não precisa escrever para mim, coronel PM, que eu sei que ele é coronel PM. Mas ele hoje é secretário
de Defesa Social, do qual, quando ele for me assinar documento, me assina secretário de Defesa Social. Eu não quero ver essa sigla de coronel PM. Isso é um documento público, ele é funcionário público municipal. Um secretário é um secretário um secretário de confiança do governo, que foi até contra a minha vontade. Mas, senhor presidente, senhores vereadores, eu não quis me manifestar durante esse período, até então, referente a uma representação que ia chegar até esta casa. Eu fui procurado pelo Tiago Cavalenha, correto, uma semana antes desse, após uma semana após essa denúncia, a respeito dessa escritura lá do conjunto habitacional, correto? E ele falou comigo, eu falei que ele me dirigisse por escrito, como corregedor, do qual foi protocolado no dia 7/3/2014, correto? Claro que dentro dos autos, senhor presidente, eu como corregedor, eu não posso manifestar por A ou para B. Claro que ele fez uma representação e foi cobrado, através dessa tribuna, do corregedor, me colocando em mal situação perante a opinião pública. O que é que eu digo isto? Eles estão me preocupando com as providências que eu tenho que ser tomado. Eu acho que as pessoas acusadas, que Vossa Excelência, presidente da Câmara desta casa, também como vereador Flávio Henrique, dentro do ampla defesa, os senhores têm o direito de defesa, até que manifeste o contrário, correto? E do qual eu dirigi, após a análise dos fatos da denúncia do vereador Tiago, correto? Considerando esse questionamento dele, que foi enviado e foi protocolado aos senhores, por exemplo, na sexta-feira próxima passada, para se vocês manifestar as suas defesas. Mas aí eu acompanho sempre não posso falar nos autos, e tem sempre, hoje, por exemplo, igual está aqui, né, Tiago Cavalenha, insiste em comissão de ética no caso dessa escritura. Como foi bem dito ele, que não tinha conhecimento, mas ele falou. Eu não manifestei, senhor presidente, senhores vereadores, mas eu espero o respeito dessa casa, não somente pelo senhor Tiago Cavalenha, e sim por todos os vereadores. Eu manifestei aqui, senhor presidente, eu vou ler aqui, ó. É isso. Considerando que o ilustre vereador já oficializou, tá certo, a denúncia, a representação na corregedoria, é dever seu e aguardar o devido andamento e o trâmite da representação, correto? Atitudes fora desse trâmite, com o cunho de acelerar ou intimidar esse corregedor, o processo são insolúveis, senhor presidente, tá certo? Ao andamento do processo. Eu quero dizer também, certo? Que como corregedor escolhido pelos meus pares, pauto as minhas ações de formas imparcial, do qual, graças a Deus, eu tive a imparcialidade durante 30 anos na carreira militar da nossa gloriosa Polícia Militar. Independente do voto, eu represento a todos os vereadores, e não somente aos que me elegeram, como eu fui cobrado dessa casa com ele, que foi dito dessa tribuna. E eu não aceitei aquela palavra dele, mas ele falou, tá certo, me cobrando que votou em mim, e eu não troco as minhas ações, que eu tenho minhas atitudes, referente A ou B, seja o presidente, seja os demais vereadores, me pressionando com a faca no peito, certo? É salutar que as partes aguardam o fim desse processo para então se manifestarem. Peço que as partes respeitem o devido processo legal. Não podemos atropelar os andamentos, e o mínimo que eu posso fazer e pedir aos senhores a compreensão por partes. De forma que somente eu tenho um compromisso com a cidade de Poços de Caldas, eu tenho um compromisso desta casa. E quero, como corregedor, do qual fui escolhido por todos os vereadores, não me venha me colocar a faca no peito que votou em mim e quer favor em troca. Eu vou cumprir o que a lei manda e o meu trabalho como corregedor. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Rogério Carrillo.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, aqueles que nos acompanham pela internet, eu gostaria de iniciar a minha fala nessa tribuna também falando da belíssima sexta-feira da nossa homenagem às mulheres. Os vereadores, vereador na tribuna. E uma coisa que entre todas as coisas bonitas que aconteceu aqui, eu tive a oportunidade de chamar o pastor Valdir num canto lá e falar para ele que eu fiquei assim, todas as pessoas, né, foram muito bem escolhidas, e aí mais é pela atitude de quem escolheu do que a atitude que eu quero comentar, a atitude do pastor, que me surpreendeu, assim, quando ele dizendo que a homenageada dele era uma pessoa católica, uma pessoa que desfilava em todas as escolas de samba, né, e ele na condição hoje de vereador, mas que tem na sua atividade um pastor, né, e conseguiu fazer uma escolha sem buscar uma denominação religiosa, foi extremamente ecumênico na hora de fazer essa escolha. Então aquilo, eu tive a oportunidade de falar isso no dia com o pastor, né, fiquei muito sensibilizado pela sua sensibilidade na hora de conduzir as coisas. Então, enriqueceu ainda muito mais a nossa já tão bonita homenagem. Mas eu também não poderia aqui de deixar de falar, até porque, né, é legítima a tribuna aqui, é o momento do vereador, mas a gente vê aí os vereadores de oposição vindo a essa tribuna e manifestando o descontentamento, a sua visão em relação a essa mensagem, esse projeto de lei que está na casa, onde se trata das questões do DME. Então, aqui, a gente escuta de tudo, e na rua, a gente escuta pessoas dizendo, colocando palavras até na boca de vereador, que aí eu já deixo no campo da fofoca, no campo da disputa que não nos cabe. Aquilo que é falado aqui a gente pode cobrar. Agora, o que fala na rua é difícil, mas é muito ruim, senhor presidente, a gente encontrar com pessoas que chegam para a gente e falam assim, não, vereador tal diz que vai vender o DME, vereador tal diz que vai vender o DEMAI, vereador tal está falando isso. E aonde que isso está expresso na matéria que foi mandada para essa casa? Eu gostaria de poder entender aonde isso, vereador Flávio, está ali, expresso, que está dando alguma dessas autorizações para fazer isso que a gente escuta falar. Vamos defender o DME. Esses dias vi um ex-prefeito falando, o DEMAI é nosso, como se quem está aqui administrando fosse contra tudo isso. Isso é inconcebível, é inconcebível. Como se alguém que está administrando aqui fosse contra. Então nós somos a favor, mas aqueles que estão propondo modernização são contra. Isso é um absurdo, senhor presidente, um absurdo. Um absurdo. Então, assim, muito rapidamente, eu peguei ali, comecei a olhar, falei, empresa pública, né? Porque foi falado que nós tornamos o DME, a desverticalização tornou o DME uma empresa pública. Então, vamos ver o conceito de empresa pública. Empresa pública e as sociedades de economia mista são empresas estatais, no nosso caso aqui municipal. Isto é sociedades empresariais, que o Estado tem controle acionário, que é o nosso caso 100% nosso, e que compõe a administração indireta. Empresa pública é pessoa jurídica de direito privado, constituída por capital exclusivamente público. Aliás, sua denominação decorre justamente da origem de seu capital. Isto é, público, e poderá ser constituída em qualquer uma das modalidades empresariais. Empresas estatais, e aqui no nosso caso, DME, e nós temos, que é a questão da discussão hoje, serão criadas por autorização de lei específica, que é o nosso caso, com o devido registro dos atos constitutivos, que é o caso também do DME. E sua extinção, por paralelismo jurídico, também se dará por lei. Somente por lei específica poderá ser criada autarquia, instituição de empresa pública,
de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo lei complementar, neste último caso, definir sua área de atuação. Isso aqui está na Constituição brasileira. Emenda Constitucional número 19. Então, senhor presidente, eu não vi, sinceramente, em nenhum momento, no processado que veio aqui, toda essa conotação. Porque a Câmara está sendo tirada do processo. Não, gente, nós estamos aqui para nós realmente constituirmos isso que nós queremos fazer, dar dinamismo para o nosso DME. Dar dinamismo para o nosso DME. Eu não estou vendo ainda, senhor presidente, aonde que se consegue ler que aí nós estamos desvalorizando o legislativo, ou pior, que isso está entregando o DME para alguém. Estou perdido no tempo aqui, quero manter os meus 7 minutos. Então, senhor presidente, quando se fala em PPP, eu ainda estava lendo, o senhor fez relações aí, senhor presidente, ao governo de Minas Gerais, e eu vendo uma matéria na UOL, eu só não estou me recordando qual é, mas o governador Geraldo Alckmin está paralisando uma obra aonde o Estado já investiu 111 milhões de reais no centro de São Paulo, e ele está dizendo qual é a justificativa da parada, porque a partir de agora se será constituída uma parceria público-privada, uma PPP, para que aquilo pudesse ter dinamismo e pudesse andar. Será que é só nós aqui que estamos na contramão, gente? Ou será que porque tudo isso vai modernizar o nosso DME, e aí não vai estar ali a marca, talvez, da nossa agremiação partidária? Porque não fomos nós que criamos? Ou será que quando nós fizermos isso, vai estar ali o carimbo de toda essa casa legislativa, que é os legítimos representantes do povo? Então, senhor presidente, o prefeito fez a retirada, mas não é porque está arrependido, não. Viu? Não está arrependido, não. O prefeito vai fazer as devidas correções para que essa matéria possa ser novamente trazida a essa casa e tratada com responsabilidade, que é o que nos compete. Então, senhor presidente, no devido momento, nós vamos, com certeza, essa é uma discussão que apenas se inicia, e nós vamos ter a oportunidade de fazer bons debates em relação a essa matéria. Muito obrigado. Obrigado, vereador Rogério Carrillo. Com a palavra, o vereador Flávio Henrique Faria. Senhor presidente, vereadores, demais presentes. Senhor presidente, eu inicio a minha fala, eu ouvi atentamente aí os que me antecederam aqui na tribuna, e até foi muito interessante se observar, porque nós, quando olhamos aí a economia mundial, quando olhamos o desenvolvimento aí de Minas Gerais, e tem algumas questões que eu acho que é importante se observar, né? Quando a gente observa lá os Estados Unidos hoje com um PIB de 16 trilhões de dólares, aí nós temos lá depois, posteriormente, a China com 9 trilhões de dólares, temos lá depois o Japão, e aí aparece o Brasil lá em 7º lugar. E nós observamos, por exemplo, um crescimento mundial, mesmo com a crise. Vem tendo um crescimento mundial importante. Mas quando nós olhamos o estado de Minas, nós estamos na contramão, senhor presidente. Minas Gerais não vem tendo o crescimento, o desenvolvimento que outros estados do país vem tendo. E quando o senhor olha o porquê está acontecendo isso, nós pegamos, por exemplo, a questão de infraestrutura, vereadora Regina. Um dos grandes desafios de Minas Gerais é a questão de infraestrutura. Ou seja, isso está definido já. Um outro ponto de Minas Gerais é o custo da energia. O custo da energia em Minas Gerais não é o mesmo que se tinha no passado. Uma alta carga tributária, e isso vem o quê? Dificultando grandes incentivos em nosso estado. E por que falar disso, gente? Porque qualquer um de nós aqui, vereadores que representam a nossa cidade, temos um respeito muito grande por aquilo que foi construído por aquelas pessoas que nos antecederam. E jamais, vereador Joaquim, que é da base, vereador José Maria, vereador Paulo Eustáquio, vereador Rogério, vereador Paulo Tadeu, jamais a gente teria uma posição no sentido de sucatear ou entregar aquilo que pertence ao povo de Poços de Caldas.
E o respeito a essa casa foi tão grande, o respeito a essa casa foi expressivo, que o superintendente do DME, o presidente, o diretor, ele esteve aqui com o objetivo de conversar com os vereadores. Agora, é claro que o processo legislativo é um processo de debate, é um processo de construção. Isso faz parte do legislativo. Tal foi a polêmica que nós vivenciamos aqui, quando se falou em relação à desverticalização do DME. Tivemos uma audiência acalorada aqui nessa casa, cheia de incertezas, de dúvidas em relação a esse processo de desverticalização. Mas em momento algum, oposição à situação, vereador Antônio Carlos, o senhor se lembra disso? Se faltou com responsabilidade de se construir algo de forma correta, transparente e respeitando um objetivo comum, o direito da população, o direito ao debate. Então não houve, em hipótese alguma, e não vejo dessa forma, nenhuma atitude no sentido de tirar aquele patrimônio que pertence ao povo de Poços de Caldas. Você tem distorções, tem avaliações, e o projeto é para isso, é um projeto, não é uma lei. Vamos discutir, vamos construir. Se é possível avançar, respeitando e valorizando o patrimônio do município, mas avançar no sentido que possamos ganhar em recursos, em investimento para Poços de Caldas, estamos juntos. Porque sou o autor, aqui nessa casa, inclusive de uma lei, que leva, uma emenda na lei orgânica do município, nós apresentamos em 4 vereadores, que leva à necessidade de uma audiência pública, de consulta popular, senhor presidente, em caso de venda. E como Vossa Excelência estabeleceu aqui, o artigo 9º da Lei 111, é muito claro isso. A totalidade dos recursos, das ações, pertence a quem? Ao município de Poços de Caldas, à municipalidade. Isso é muito claro. Então, eu entendo e respeito qualquer posição de qualquer vereador aqui, porque aqui é o parlamento. Aqui é onde nós podemos ter nossas diferenças, podemos construir caminhos, entender que essa cidade pode seguir caminhos diferentes da nossa avaliação, mas cada um de nós temos um objetivo comum, que é o bem do povo de Poços de Caldas. Quer zelar pelo patrimônio de Poços de Caldas, quer zelar por aquilo que foi construído pelas pessoas que deram muito sangue, deram muita luta, deram muita vida, para se ter hoje o que Poços de Caldas tem. Agora é preciso muita cautela. Porque não se pode transformar uma discussão em uma questão política partidária. Porque se for discutir dessa forma, aí nós temos que ir para outro caminho. Porque se tem no Estado de Minas Gerais uma lei delegada em que o governo faz o que quer, nomeia o que quer, inclusive entregou o Palace Cassino. Entregou. E essa é a minha avaliação, essa é a minha opinião. E aí? Se investiu num prédio público em que falei aqui nessa tribuna, onde a maior parte da população não terá acesso a esse espaço. E aí? Vamos discutir essa questão? Então, o que eu quero que se entenda aqui nessa casa, e temos que ter o bom senso, e vou defender assim, ai de alguém que se pensar um dia em entregar o DME ao DEMAI. Vereador Joaquim, não precisa nem discutir isso com a gente, né, vereador? Nós somos contra. Agora não podemos questionar ou deixar de construir processos que podem contribuir para avanços, mas de forma serena, equilibrada e que se possa ter um senso comum. Agora, em hipótese alguma, eu ouvi, em nenhuma reunião que eu participei, acho que nos vereadores da base do senhor prefeito municipal, ouviu se falar, em hipótese alguma, venda, privatização da empresa pública ou de uma autarquia do município. Então, que fique muito claro, isso muito registrado, porque os que antecederam aqui, a impressão que se teve, até me lembrei da campanha, o petróleo é nosso, senhor presidente. Quando o senhor viu o discurso do Jango aí na última sessão, pelo contrário, eu entendo que o poder público construiu esse patrimônio e nós podemos, em hipótese alguma, pensar e perder algo que pertence, como a vereadora Marizé falou, a cada cidadão poços-caldense. Agora, precisamos zelar assim, se é possível, como falei com o vereador Rogério Andrade agora há pouco, se é possível utilizar para operadoras de internet os postes do DME, por que
que não utilizar isso, vereador Regina? Eu acho que se é vantajoso, se não vai trazer prejuízo, ok. Agora, o processo é construído de forma democrática, respeitando todos aqui, mas nós precisamos entender que o DME é um patrimônio nosso e nunca se falou, né, vereador Paulo Stark? Nunca se falou ou se cogitou nenhuma possibilidade de venda do DME, porque eu já prontamente, ou até o presidente, qualquer um de nós, seríamos contrário à entrega no patrimônio que pertence aí a Poços de Caldas, que pertence aí ao cidadão poços-caldense. Obrigado, vereador Flávio. Alguns avisos aqui, não havendo mais nenhum inscrito. Amanhã, quarta-feira, 19/3, às 14 horas, lançamento do Parlamento Jovem. Comunicar aqui a bancada do PSDB que o deputado Carlos Mosconi confirmou presença aqui na abertura do Parlamento Jovem. Na quinta-feira, 20/3, às 19 horas, a palestra Mês da Mulher Trabalhadora, medidas simples para promover a qualidade de vida da mulher. Na sexta-feira, 21, às 20 horas, a sessão de homenagem à radiodifusora. Quero comunicar aos senhores vereadores, senhoras vereadoras, que já vou solicitar à Secretaria da Casa um ofício referente às respostas pendentes dos requerimentos dos vereadores e terei uma conversa particular com o prefeito, amena, evidentemente, mas colocando a posição de desconforto dessa casa com a demora nas respostas de alguns requerimentos. Verificação de quórum. Houve uma solicitação aqui para uma reunião depois da sessão? Olha, vereador, acho que o senhor mesmo foi que fez essa proposição. Em relação, quando nós discutimos aqui aquela matéria da devolução, o senhor falou que isso era uma coisa que tinha que conversar com... mas nós combinamos lá, ficou isso, né, que a gente faria a hora que tivesse todo mundo aqui para poder fazer a conversa. Então, está aí aberto, né? Sim, mas foi colocado na terça-feira, que está todo mundo aí, a gente podia, se for o caso, porque foi colocada a necessidade de socializar mais isso, tal. Só estou lembrando. Verificação de quórum. Podemos continuar aqui. Sob as bênçãos de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente reunião, solicitando a todos que saudemos o pavilhão nacional com uma salva de palmas.